Saudações, criaturas distintas e diversas, todos unidos, pois todos emanados da mesma fonte, a fonte divina, a fonte cósmica e universal, vamos chamar assim. Hoje estamos em continuidade a nossas reflexões naturais, espirituais e cósmicas diante de tudo aquilo que foi produzido, de tudo aquilo que já foi emanado, para que possamos dar seguimento àquilo que procede, àquilo que precisa ser cada vez mais de cunho universal e não somente local, ou de não somente desta ou daquela segmentação. Vamos deixar as segmentações para termos a ideia da totalidade, a ideia de começarmos a emanar essas energias que dizem respeito não só a uma localidade, não só a um agrupamento, não só a uma coletividade de ideias, porque essa coletividade de ideias também funda-se, né, não só nos grupos chamados grupos de religião, de religar e etc. E aí, justamente falando disso, quando é efetivamente como estamos com este pensamento muito vívido nesta semana, mas quando é exatamente que a fonte deixa de vibrar, que a onda desvia de algumas criaturas, passa esta sim, esta não, esta sim, essa não, ela vibra para todos da mesma forma, e aquele que está se capacitando, aquele que está compreendendo o fluxo e seguindo esse fluxo natural como naturalidade espiritual e cósmica, aí sim entende e procede e prossegue com todo o entendimento daquilo que é cognitivo e aquilo que é espiritual, sendo ele muito além do emocional. Assim, vamos em Leon Denis com o problema do ser, do destino, e aqui na vernácula com também o problema da dor. E aí, o início dessa passagem aqui em As Missões, a Vida Superior, ele diz assim: a alma vem de Deus e volve a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. Infinito. Que procura ela ali? Infinito. Uma vez que já cogitamos isso em nossos estudos sobre o infinito, os infinitos vão ficando cada vez menos infinitos, vamos dizer assim, porque as coisas vão se esclarecendo, as capacitações de cada espírito em fase de cada alma a alma vai sendo capacitada para compreender melhor essas experiências. E assim nós vamos então entender esses processos, o conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. Isso quer dizer justamente libertar-se dessa onda de nasce, morre, encarna, desencarna, seja como queiram chamar, mas ficar nesse ciclo vicioso justamente porque não querer abrir mão daquilo que pertence a esta camada psíquica de hábitos, essa camada psíquica de interesses, não querer abrir mão desses interesses, o que alguns chamam de materialismo, mas vai muito além, porque existem os espiritualistas materialistas por toda parte, e assim não querer abrir mão desses hábitos, dessas confecções, vamos chamar assim, desses colapsos ondulatórios de hábitos que pertencem a essa classificação ou pertencem a esta realidade, vamos chamar assim, ou esta correalidade, por assim dizer, uma vez que nós temos as paralelas, sim, nós temos dentro de um processo quântico algo que pode nos dizer que nós temos todas as possibilidades e dentre elas nós, ao escolhermos, ao observarmos, ao colapsarmos essa onda, nós tornamos realidade isso como partícula, mas a onda permite-se com tudo, toda a informação necessária. Então, lembrando cada vez mais perfeito o conhecimento do universo, assimilação, etc, etc, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, mas então libertar-se da escravidão da matéria basta desencarnar, basta morrer, basta deixar o corpo, basta ascender, não é mesmo?
Mas aí entramos no perispírito, mas o plano perispiritual também é matéria, e aí nós tentamos então perceber o que está na matéria com a antimatéria, enfim, em perispírito, que tudo é cocriado também dessa forma, como também as ondas também são colapsadas, e também a matéria forma-se, uma vez que nós temos colônias, vamos dizer assim, nós temos abrigos, nós temos cidades, sejam elas intraterrenas, sejam elas extraterrenas, sejam elas por toda parte, nós temos essa confecção perispiritual, mas por vezes as criaturas se confundem no universo e no cosmos, porque às vezes a criatura aparentemente veste-se do corpo perispiritual, mas em verdade aquele corpo perispiritual é o corpo da matéria densa, só que vibrando em frequência diferente, vibrando em uma quintessencialidade que foge, escapa aos sentidos desta confecção, desta densidade desta matéria aqui. Isso quer dizer que já conversávamos isso em outro estudo, que não mesmo com alguns aparelhos, algumas tecnologias, não captaríamos certos sensores, vamos dizer assim, de realidades permeáveis ou não permeáveis da existência do espírito. O espírito não é o perispírito, que também é matéria. Então, despir-se, então vamos dizer, libertar-se gradualmente das escravizações da matéria, então, se não é simplesmente chegar ao mundo perispiritual, então é deixar o mundo perispiritual. E aí deixamos o mundo perispiritual, ou seja, vamos ascendendo, vamos compreendendo que todos aqueles interesses que ainda são do mundo perispiritual vão ficando por ali, do corpo emocional, daquela, digamos assim, que chegar e alcançar os sentimentos, vamos assim dizer por pobreza de linguagem, mas os sentimentos mais cósmicos e espirituais, eles divergem dos sentimentos chamados do corpo emocional, aquele corpo que abriga, sim, os registros daquelas passagens, daquelas experiências, mas que também são transferidos para o corpo mental, que aí sim, muito mais quintessenciado, mas ainda matéria. Produção mental, ainda matéria. Toda produção mental é matéria. E assim seria então nos desfazermos ou então nos separarmos desse corpo perispiritual. Então, enquanto o corpo perispiritual, adormecidos que fossem, estaríamos em outra dimensão, e essa outra dimensão, então, sairíamos nós, espíritos, consciências, pelo corpo mental, chamado corpo mental concreto. Isso quer nos dizer muito sobre a questão da materialidade. Concreto, concretizar, ou seja, compactar, condensar a energia, segundo, por exemplo, que vamos lembrar de energia igual a massa, enfim, etc. Mas, velocidade da luz ao quadrado. Mas estamos falando a respeito dessa condensação da energia, porque vamos aos Bóson de Higgs novamente, onde aquele momento pré-corpúsculo, aquele momento pré-partícula, vamos dizer assim. E aí cria-se a massa, e aí vira-se tudo isso que nós temos como uma realidade, mas aí vamos às ilustrações da trilogia Matrix, que muitos falam por aí a respeito dessa legião de controladores do pensamento, que é sim uma realidade a ser esclarecida cada vez mais por outras criaturas e por diversos meios, mas nós estamos então cada vez mais livres, como diz Leon Denis, cada vez mais livres das escravidões da matéria. Mas isso quer dizer que se nós não... Por isso a ideia de que, nossa, mas não dá para fazer tudo em uma vida. Claro que não, porque se estamos ainda com esses hábitos ainda muito impregnados em nossas vontades do espírito, muito acostumados a essa vontade do espírito com os hábitos mundanos, não só os mundanos da matéria densa, mas também os mundanos do perispírito, mas também os mundanos da emanação da matéria mental, vamos dizer assim, daquilo que é cocriado. Então nós temos uma determinada criação de matéria mental, que aí nós vamos nos sentir muito apegados, vamos dizer assim, a essa criação. E isso não é uma realidade de almas que vão se libertando, porque as almas que vão se libertando significa que nada é a não ser a consciência, a não ser Deus, a não ser a luz divina da criação, etc. Mas, a não ser isso, as demais situações, elas são meramente didáticas para o espírito, experienciais para o espírito. E é por isso que, uma vez que
estejamos livres das escravidões da matéria mais densa, ainda temos que nos livrar, vamos dizer assim, ou libertar, vamos dizer assim, da escravidão da matéria perispiritual e da matéria de corpo mental também. E aí sim, no mundo abstrato, no mundo da consciência, onde não há mais essa sequência de eu vou até ali, pego terceira depois da Via Láctea e vou chegando. Não, nada disso, mas sem essas indicações, sem essas direções, mas vão chegando onde precisam ir. O espírito vai chegando onde precisa ir. Cada espírito tem no espaço sua vocação e segue-a com facilidades desconhecidas na Terra. Cada um encontra seu lugar neste soberbo campo de ação, neste vasto laboratório universal, esta alma mais esclarecida, conviva. Lá, há centenas de anos atrás, estava lá Leon Denis, já passando pelas suas dificuldades e privações da matéria justamente para poder se libertar, por isso fala com propriedade aqui nesse momento o apóstolo, chamado apóstolo do Espiritismo por alguns, mas ele vai trazer a libertação gradual, dizendo que cada espírito tem sua vocação, segue-a. Cada um encontra seu lugar neste soberbo campo de ação, laboratório universal, na amplidão como nos mundos, objetos de estudo e de trabalho, meios de elevação, de participação na obra eterna, se oferecem à alma laboriosa. Já não é céu frio e vazio dos materialistas, nem mesmo céu contemplativo e beato de certos crentes. E aí, essa dualidade, esse chiaro escuro, já comentado em outros estudos também, mas esta parcialidade, vamos dizer assim, que ora inferno, ora céu, isso de nada acrescenta ao esclarecimento da vida espiritual e cósmica, porque nós não pertencemos a nenhuma criação da partícula, nós pertencemos simplesmente aos sentidos da onda. Por isso dizer que a dor não existiria, a não ser como um método último, vamos dizer assim, de aprendizagem ou de reflexão ou de despertar de certas almas ou de certas particularidades de cada alma que não conseguiram através da observação, da aplicação, do estudo, de mentalização, de internalização, e os elementos são diversos, porque são diversas fases para que um aprendizado realmente se institua como propriedade da alma, como um arquétipo a ser utilizado. E todos esses arquétipos, por vezes, são chamados por nomes, mas são aquelas qualidades da alma, vamos chamar assim, aqueles arquétipos em contrapartida das sombras, mas são aqueles arquétipos que já estão estabelecidos e prontos para serem utilizados, simplesmente coletados da biblioteca cósmica e assim utilizados em determinada vibração, em determinada experiência. Então, muitos dizem o arquétipo de tal, o arquétipo de A, de B, de C, e aí era assim quando necessário. Por exemplo, quando se pergunta em meu lugar o que faria Sananda, o que faria Jesus, e isso já é, de alguma forma, tentar adentrar o livro deste arquétipo para ter essa leitura. Então, quando estamos trazendo aqui a leitura e estamos trazendo os livros chamados da matéria densa, mas também podemos trazer os outros livros de mais quintessenciados da matéria perispiritual, que também se utiliza deste formato, não só em formato de iPads ou tablets, etc., mas também com tecnologias de projeção, etc. Tudo isso é natural e já é natural há muitos e muitos séculos no plano perispiritual mesmo da Terra. Imagine então de outros planetas que temos essas experiências, todos que estão se vinculando a esta emanação, a este vídeo. Então, já não é este chiaro escuro, já não é este céu e inferno, e principalmente essa questão da religião, que vai muito além desse processo, da espiritualidade, que é muito além de processos castradores, de processos que vão se vincular a este processo religioso coletivo, este processo deste segmento, baseia-se em retirar tal e tal versículo,
ou tal e tal passagem, e aí administrar-se isso, atribuindo a forças aqui ou forças ali, e todos aqueles que estão comentando a respeito de estar ultrapassada uma certa literatura e de que não poderia ser trazida essa literatura que é chamada terceira dimensão ou quarta dimensão para a quinta dimensão, estão esquecidos de que todos os arquétipos são efetivamente coletados dessa forma, inclusive os escritos à época da passagem fractal de Jesus de Nazaré. Também é coletado e também é acessado em qualquer dimensão necessária, inclusive as dimensões mais densas. Por isso, quando se unem as criaturas diante de uma explanação ou de uma reflexão de qualquer alma que seja, porque nunca refletimos sozinhos, mas refletimos com tudo aquilo que já temos, com as nossas próprias companhias, vamos dizer assim, porque o espírito não é só essa emanação, essa aparência, ou esse fenótipo, enfim, ou essa produção aqui com esse movimento da matéria. O movimento da matéria que, por falar em matéria composta de átomos, onde toda a matéria é composta de átomos, inclusive no plano perispiritual, inclusive nas emanações do corpo mental, que também é composta de átomos, que também é composta dos átomos originais, assim, não custa lembrar, vamos lembrar novamente, que lá no Livro dos Espíritos fala a respeito de longe de ser o átomo original, ou seja, tem realmente um formato, uma forma, aquele átomo que nós conhecemos, esse das moléculas, esse que compõe toda a matéria, que muitas criaturas estão presas a essa ficção, vamos dizer assim, a esse momento didático. É como se pegássemos enquanto infantes, enquanto crianças, pegássemos um brinquedo qualquer e achássemos que aquele brinquedo é a realidade da vida e vamos prosseguir a fase adulta ainda com aquele brinquedo. E muitos adultos estão por aí pensando que a vida se passa justamente nesse aglutinação de moléculas. E para-se nisso, muitas criaturas vivendo apenas novamente, nesse chiaro escuro, vivendo apenas, ignorando a presença do seu próprio corpo emocional que está desequilibrado, que vai interagindo somente e só tende a enxergar, a perceber essas aglutinações moleculares. Mas e as aglutinações moleculares perispirituais, que aí sim faz sentido trabalhar o lado emocional, aí sim faz sentido trabalhar o lado perispiritual, o dito mundo espiritual. Na verdade não é mundo espiritual, é mundo perispiritual por diversas religiões e por diversos espiritualistas, e todo esse meio esotérico que fala a respeito disso ou daquilo. Na verdade estão emanações, às vezes os corpos, aqueles que são mais corpos, vamos dizer assim, de longo tempo, às vezes pela necessidade, às vezes pelo fluido cósmico universal modificado para cada planeta, mas às vezes apenas temporários, de passagem, de mensagem, às vezes cocriações de um processo mental daqueles espíritos que estão ali em corpos perispirituais, vão emanar para que aquele que vem em corpo mental, ou em corpo mental abstrato, ou búdico, ou até em átmico, seja como for, mas que vem na sua originalidade, mas que se representa ali para ser captado pelos sentidos em perispírito daquelas almas que ali estão. Então não há necessidade lógica de permanecermos nesse vai e vem, neste encarna-desencarna, se compreendermos que precisamos apenas trocar de hábitos, que precisamos apenas entender que os hábitos naturais cósmicos, tudo aquilo que é cósmico, não pode ser segmentado. Se é cósmico, significa que eu preciso ter hábitos que eu possa utilizar na humanidade na Terra e nas outras humanidades também. Nas outras humanidades. Não tem limites o domínio da vida, diz aqui Leon Denis. Qualquer que seja a altura que tenhamos chegado, há sempre um plano superior a alcançar, uma nova perfeição a realizar. E aí ele continua falando da alma e todo esse processo. É muito interessante o problema do ser, do destino e da dor. Porque já em idas passagens, Leon Denis já falava sobre toda essa questão cósmica de todos os mundos, de todas as humanidades na Terra. Avançando um pouco para outra reflexão que ele faz lá em A Dor, já que na Terra ainda
se atribui a ode, a dor, ou seja, todos adoram passar pela dor para aprender porque não concebem a ideia de aprender com observação, com meditação, a alma meditativa, a alma que observa, a alma que interage com o campo das ideias, a alma que internaliza, que não só se emociona no corpo perispiritual, mas também entende e traz para si todo esse sentimento que se expande, que ultrapassa o corpo perispiritual, mas um sentimento de buscar alguma coisa que possa ser útil para todas as criaturas se libertarem e não apenas para aqueles que estão prontos para aceitar. Mas as didáticas são diversas porque quando emanamos ideias como essa, como falamos sentimentos como esses, são para as criaturas não necessariamente com este cérebro de captação, com estes ouvidos de captação. Não faria muito sentido que nós estivéssemos aqui preparando materiais para que fosse apenas, vamos dizer assim, captado por essa matéria densa. Não. Os veículos utilizados e o momento utilizado, a sincronia utilizada pelo plano espiritual, aí sim podemos dizer, ele vai muito além. Então, essas emanações e essas reflexões, elas vão para outras dimensões, as dimensões perispirituais, as dimensões mentais, as dimensões, né, do chamado, da chamada alma per se. A alma que conclui a sua passagem em corpo mental e vai ao corpo mental abstrato. E aí sim leva o sentimento, mas não mais o sentimento com aquela mente mortal, com aquela mente dos hábitos mundanos, etc, etc. Não falamos mundano apenas da Terra, mas mundano pode ser o mundano de Marte, pode ser o mundano de planeta K, X, Y, seja como for, em qualquer galáxia, em qualquer parte do universo ou em qualquer universo, porque nós temos certamente universo, superuniverso, enfim, diversos universos dentro dele. Mas nós estamos aqui com outro pensamento sobre a dor agora. Muitas vezes tenho ouvido dizer a certas pessoas cuja existência foi penosa e enriçada de provações: eu não queria renascer uma vida nova. Não quero voltar à Terra. Quando se sofreu muito, quando se foi violentamente sacudido pelas tempestades do mundo, é muito legítima a aspiração ao descanso. Então, quando se fala, descanse em paz. Ah, hoje descansou. Fulano de tal viveu atribulações, viveu complicações nessa vida e agora vai descansar. Tem todo o direito de descansar, como nós temos lá em Humberto de Campos, a pequena passagem, onde desencarnação de Pedro, ponta-cabeça, tudo, e ele desencarna e vai com o perispírito ainda, o veículo do perispírito cansado, e vai se dirigir a Jesus, e Jesus o recebe e fala com ele naquele momento, e diz: filho, se quiseres descansar, descansa. Mas eu, enquanto houver uma lágrima na terra. Por que enquanto houver uma lágrima na terra? Porque não pode haver lágrima na terra. Porque precisa ter consciência de que nós não precisamos da dor. A dor só vem pela segmentação da lei. Se eu não vou segmentar a lei, se eu não vou dizer que a lei é só para os meus, que a lei é só para esta comunidade, que a lei é só para aquele ou este ou etc., se eu entender que é tudo para todos, não há o que eu disputar com alguém. Isso é ideia reptiliana, do cérebro reptiliano, o primeiro andar da casa mental. Isso é ideia de disputa. Não há colaboração, há fraternidade nesse sentido. Não há o outro, nós somos todos da fonte. Todas as criaturas sem menor diferença e distinção, deste ou daquele, de Jesus para qualquer criatura que esteja encarnada na Terra hoje, apenas claro de esclarecimento, de evolução, de despertar, tudo isso sim, até pela própria idade do espírito, vamos dizer assim, nas emanações da mônada anterior, de bilhões e bilhões de anos, sim, certamente, mas nós estamos aqui trazendo reflexões a respeito desse vai e vem, dessa samsara, como alguns dizem, essa roda. Nós não precisamos permanecer nela, basta que os hábitos já não nos interessem mais. Basta que os hábitos sejam transcendentes, para que possamos compreender e ter hábitos mais espirituais do que propriamente físicos, vamos dizer assim, físicos no sentido da matéria densa. Que possamos continuar com os nossos hábitos não só no plano perispiritual, porque aí fica fácil. Fica fácil porque no plano perispiritual, muito mais intensa é a ação
da matéria, pela sua plasticidade, pelas suas características. Isso quer dizer que os hábitos não vencidos, ou seja, os hábitos não deixados para aquela camada psíquica da realidade humana e espiritual, eles vão ficar muito mais intuitivos e vão ficar muito mais rápidos pela aceleração atômica, pela aceleração do pensamento e de tudo aquilo que é de cocriar, muito mais rápido no plano perispiritual. Isso quer dizer que nós precisamos deixar, pensando no plano perispiritual, de deixar os hábitos do plano perispiritual. Já não estamos mais discutindo aqui sobre deixar os planos, os hábitos do plano dessa dimensão mais densa. Estamos discutindo aqui para deixarmos de lado, vamos dizer assim, ou transcendermos, ou compreendermos de outra maneira, com um campo de visão maior, vamos subir como a águia. A águia, sim, o arquétipo da águia, vamos evocar nesse momento, por que não? Mas o arquétipo da águia observando de cima, toda a situação que parecia desespero, que parecia ilógica, que parecia irracional, injusta, etc, 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 os grandes problemas da Terra, esse grande ranger de dentes da Terra. Mas se eu entendo que o outro sou eu, que o outro sou eu e eu sou o outro, e enfim, somos um, se nós somos todos emanações da fonte divina, e estamos circulando como pequenas moléculas pelo universo afora, nossa, mas então, como assim eu pensaria em prejudicar a linha, a passagem, a escolha colapsada de alguém? Se essa escolha também diz respeito a mim, também diz respeito à minha experiência. Se não fosse assim, eu não estaria aqui presenciando, eu não estaria neste agora presenciando essa experiência também. Ela não seria coletiva, ela seria individual. Mesmo que eu diga que eu tenho diversos fractais meus, da minha própria alma, do meu próprio espírito. E sim, vamos falar do espírito, porque nós não estamos aqui completamente com o nosso espírito, ou não estamos aqui em espírito completamente. É muito difícil emanar desta dimensão. Claro que agora, nesse momento, estamos com a conexão no próprio espírito, para falar, para descrever algumas coisas e alguns conceitos que podem ser ampliados na zona de desenvolvimento espiritual. Vamos cada vez mais utilizar esses conceitos. Eles estão aí para ampliarmos o pensamento. Então, o descansar da vida. Mas quando vamos descansar? O melhor descanso para as criaturas é quando essa ideia de unidade se espalha por tudo. Basta isso. Isso é o amor. Isso é o amor. Não, claro, certamente não o amor divino que nós ainda não alcançamos, mas isso é o amor possível de alcançar. Compreendermos que é uma unidade. E se é uma unidade, não adianta eu alimentar hábitos que vão perturbar outras criaturas que são parte de mim mesmo, ou seja, são parte da divina providência. Na Terra, por exemplo, nós nos movimentamos em nome de Jesus, que nos acolhe aqui nessa experiência, mas também nos acolhe em outros planetas com outras experiências, porque Jesus, obviamente, não trabalha aqui, mas trabalha neste universo local, por todo o universo local. Então Sananda, melhor dizendo, Sananda abriga as criaturas em suas experiências, já orientando por já ter passado por diversas e diversas passagens, inclusive estagiando onde galáxias já até deixaram de existir. E nem assim manteve aquele hábito daquela galáxia tal. Então nós vamos aqui pensar na Via Láctea como a nossa morada. Então eu sou da Terra. Quantas criaturas que estão tendo contato agora vão dizer que estão na Terra desde o seu princípio? Desde o protozoário, desde do movimento unicelular, que passou todo o seu estágio na Terra. Mas como assim? Se inclusive teve aceleração de DNA através de modificações diante dos históricos acásticos terrenos de Gaia, enfim, do espírito Gaia, que está por toda a Terra, que está experienciando junto conosco e nos permitindo usar esse fluido cósmico universal, que primeiramente é sim do planeta, para depois ser dos corpos que habitam, sejam das plantas, sejam das criaturas, dos humanos, etc. Ou das figuras elementais que também participam. Então, o descanso e o plano chamado plano espiritual, ou os céus,
seja qual for o conceito religioso, científico, filosófico, pouco importa. São nomes nós damos para arquivarmos. E por vezes cada um tem uma maneira diferente de arquivar. Melhor ser, claro, se tivéssemos um determinado padrão para podermos identificar algumas coisas. Mas a realidade que distingue uma coisa da outra, que traz a diferença entre um ser do outro, é a sua energia. Porque é através das suas experiências, a sua assinatura energética é que faz diferença para identificarmos o que é um e o que é outro. E não é que alcança um determinado nível, vamos dizer assim, energético, espiritual, de compreensão, de emanação de amor, de inteligência, como funciona o cosmos e as leis cósmicas, enfim, que vão aí serem todas as criaturas, mesmo o exemplo de espírito da verdade, que todo planeta tem o seu espírito da verdade, não é algo impressionável na Terra, não, que deixaria, né, nas falas de Jesus, e tomaríamos aí o espírito da verdade como alguém que viria com a sabedoria para nos explicar melhor quando estivéssemos prontos, mas nós estamos aqui lembrando o espírito da verdade porque é um aglomerado de almas, é uma plétora, são várias vozes. E essas plétoras, esse aglomerado de almas, apesar de estarem atuando juntas e atuando, fazendo a vontade de Deus, têm a sua individualidade ainda. Porque cumprem a sua proposta, mas têm a sua assinatura energética individual. Porque é uma alma individuada. Mesmo ascendendo, mesmo crística, enfim, mesmo nesses processos. Não compreendemos o amor em sua essência sublime, nem o sacrifício como é praticado nas humanidades purificadas, em que ninguém vive para si ou para alguns, mas para todos. Ora, só os que estão preparados para tal vida podem possuí-la. Para nós nos tornarmos dignos dela, será preciso desçamos de novo ao cadinho a fornalha. Por que descer de novo? Por que estamos aqui nessa experiência da matéria densa novamente? Algumas criaturas estão se perguntando, nossa, mas como eu, semente estelar, estou por aqui, porque ainda há hábitos que não servem. Não é só não serve em Pleiades, em Sírios, em Aldebaran, não é só isso. Ele precisa, o meu hábito precisa servir em qualquer planeta. Aí sim eu deixo de ter conexão com planetas de prova e expiação ou primitivos. Podemos até dizer todos primitivos. Prova e expiação é primitivo. Porque é a pré-vida do espírito. Enquanto estamos ainda cogitando sobre dualidades dessa forma, de necessidade de ter a escuridão para enxergar a luz, mas se nós pensarmos de como é a realidade no universo, no cosmos, ela é justamente a ausência dessas vibrações, dessas frequências, dessas cores. Ou não seria essa mesma coloração? E aí nós entendemos que aqui nós temos os dias, as noites, mas nós temos regiões, por exemplo, nos polos, em que ficam meses na escuridão. E nós temos a Lua, sempre girando, sempre no seu movimento natural, mas sempre observando o mesmo lado. The dark side of the moon, como alguns vão lembrar. Que sim, existem lá as pequenas construções, sim, existem lá as necessidades de algumas almas que lá estão estagiando também, que alguns vão atribuir as questões de prisões aqui, prisões ali, ou vamos dizer assim, processos psicoterapêuticos da alma, que aí sim nós estamos chegando em alguma abrangência maior daquilo que é realmente um planeta como a Terra, com a sua Lua. Porque nós temos planetas com diversas luas, dezenas de luas, em cada uma com a sua propriedade, com os seus habitantes, vamos dizer assim. Acima de tudo, cumpre aquilatar em seu justo valor os cuidados e as tristezas deste mundo. Então nós temos que descer por quê? Nós temos que voltar por quê? Porque ainda há hábitos que não são universais. Se enquanto tivermos hábitos que não são universais, que são religiosos, hábitos que são científicos apenas com a limitação deste mundo, né? Diga-se Galileu, por exemplo, Galileu Galilei, né? Diga-se
diversas outras criaturas, né, Giordano Bruno e outras tantas, mas o próprio Ian Hus, como o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vai aparecer depois, ou como Akhenaton, enfim, como queiram, né, atribuí-lo, como criaturas como arquétipos que chamamos como Cleopatra, como outros tantos que vão surgindo, mas que são criaturas que já atingiram determinadas características espirituais que são cósmicas, por isso chamados de arquétipos, que podem ser utilizadas como sabedoria, não sabedoria no sentido apenas intelectiva, apenas de sabedoria de repetir trechos e textos metafóricos, etc. Nada disso. Mas dentro da maiêutica de buscar, daquela exploração, né? De buscar aquele. Muito claro que Sócrates a utilizou bastante, Jesus a utilizou bastante, mas muito antes disso, muito antes das eras, muito antes, em outras galáxias que já não existem mais, já se utilizava essa maiêutica, ou seja, de ir questionando. Né? Conhece-te a ti mesmo, vai por esse caminho de ir questionando, mas com questões pontuais para que a própria criatura chegue na sua própria resposta. E é esse o motivo de estarmos em processos psicoterapêuticos chamados encarnações, chamados processos da matéria densa. São processos que são perguntas que nós temos que responder na própria alma. Estar encarnado, viver este dia, viver este mês, viver este ano, viver esta passagem aqui da minha vida eterna, são perguntas, questionamentos que vão trazer à tona o melhor da minha alma. Então não há edições, como até cogitávamos em palestra nesta semana, mas edições da alma, onde costumamos fazer edições, dizemos, esta parte aqui eu reconheço, esta parte eu não reconheço, mas o pensamento ele não pode ser interrompido, então eu não posso. E daí, quando o pensamento não é interrompido, determinadas situações vão me lembrar aquelas partes editadas e elas vão vir à tona. E elas vão vir à tona no perispiritual, e se vem no perispiritual, ela inunda o corpo denso. E ela pode inundar o corpo denso de que eu tenho uma atitude do sistema nervoso, de qualquer sorte, de que pode ser para agir contra alguma coisa ou alguém, ou pode ser para agir introspectivamente e prejudicar a vida, os estágios das próprias células. Células, átomos, átomos originais e espíritos. Espíritos. Espíritos que estão na nascente, que estão nas suas primeiras experiências ainda magnéticas, preparando-se. Não é verdade? Então, não compreendemos o amor em sua essência sublime, nem o sacrifício como é praticado nas humanidades purificadas. Então não importa se eu cheguei para trabalhar na primeira hora ou se eu estou chegando na última hora e de repente alguém me compensou com a mesma quantia do da primeira hora. Porque a vibração de Deus segue, segue, segue e continua. Ela não interrompe. A vibração de Deus é constante, assim como a nossa vibração em relação às nossas moléculas. Seja ela aqui, ou seja ela no plano perispiritual, nas células psi, é constante a vibração. Isso quer dizer que na nossa variação, sem termos o devido equilíbrio, o necessário equilíbrio, né? Yin Yang certamente, mas o necessário equilíbrio, né? Nós estamos trazendo conhecimentos para esses espíritos que compõem os átomos, que compõem as moléculas. Pensemos novamente, luz condensada. Infinitesimais, certamente, mas luz condensada. Onda partícula. Nessa experiência que nós estamos movimentando através da voz, por vezes não é necessária a comunicação. Nós temos comunicações gestuais. Nós temos comunicações através da onda do espírito, que ultrapassa inclusive as barreiras desse corpo denso, ou não é? Pelo pensamento, às vezes pensa o outro e etc. e tal, e é assim que funciona. Então as criaturas sensitivas precisam ser compreendidas por toda a Terra, são muitos os sensitivos, precisam ser compreendidos por aqueles que não são sensitivos ainda, ou seja, não despertaram ainda para a sua sensibilidade espiritual e cósmica, de que às vezes não é porque alguém fez alguma ação
efetivamente no colapso da onda. Mas ao projetar, isso já é captado pelos sensitivos, isso já agride a alma dos sensitivos. Não agride no sentido de que, nossa, que coitado, foi agredido. Não, não nesse sentido. Porque essa é a grande manifestação de comportamento da Terra na grande maioria. Não. Mas no sentido de sentir. Sentir precisa trabalhar aquela energia. Imagine estar mergulhado em diversas e diversas comunidades e criaturas que vibram dessa forma e sentir todas essas vibrações. Porque não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, não é um conto de fadas. A física quântica está aí para cogitar e para explicar para todas as criaturas que queiram ainda ser céticas, etc. Não é um problema de fé. Não é um problema de fé. A criatura está, a criatura vai, o corpo vai ao caixão, ou vai a não sei aonde, mas as moléculas todas vão aproveitar a sua experiência e vão continuar a sua vida. O corpo não se extingue dessa forma como pensamos que é resto, como cinzas no tempo. Não. Tudo se reaproveita, tudo se renova na natureza. Não é Lavoisier? Tudo se renova na natureza. Então, quando essas questões de transmutação energética, quando essas questões de vibração e do pensamento respeitem os sensitivos, todos eles, que estão espalhados por todo o planeta, aqueles que estão nesta dimensão, que estão na dimensão, respeitem essas criaturas. Porque não é porque eu não compreendo pela limitação dos meus sentidos particulares de que algo não existe. É o ar, é a energia em si. Nós não podemos tocá-la, não é tangível de alguma forma, nessa dimensão. Mas em algumas dimensões é tangível, sim. Porque não é o tangível desse tato, mas é o tangível dos sentidos da alma, do espírito. E além da contribuição de Leon Denis neste livro, nós temos apenas uma outra contribuição, também já tratada aqui, já conversada aqui em algum ponto, que é Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Paulo César Fructuoso. E aí, ele cogita a respeito da matéria. A matéria orgânica que conhecemos não deve ser a que organiza os misteriosos veículos que abrigam esses seres extrafísicos. Ele está falando realmente daquelas aparições, do éter manifestado, etc., que estão por todas as fotografias, alguns vídeos até, dependendo da organização, né? Porque se eu fosse, nós os perceberíamos com os nossos sentidos. É justamente o que falávamos há pouco. Então, essa manifestação, mesmo utilizando do fluido vital, do duplo etérico, etc., tudo, aquilo que também é do fluido cósmico universal, ou seja, também é de Deus, né? E aí ele cogita também, poderia a antimatéria ser apontada como a base de suas constituições? Algumas entidades espirituais citam as partículas antimateriais na composição do perispírito, o envoltório o envoltório do espírito. No entanto, são informações vagas, pouco elucidativas, etc, etc, etc. E aí, do ponto de... A pergunta, né, 22, Livro dos Espíritos, que ele retoma, ele diz assim, a matéria pode impressionar os sentidos, é impenetrável. Essa definição é exata? Então a matéria, o efeito dela seria, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Isso é matéria. Do vosso ponto de vista, sim. Do ponto de vista de quem? Da alma? Da alma de Hippolyte Léon Denis Radivai? Do espírito, não. Da persona, Kardec, que estava ali perguntando, em nome da população que ignorava essas leis cósmicas. E diz assim, porque só falais daquilo que conheceis, mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão, e é matéria. E é matéria, nos vossos sentidos. Por isso que nós, tudo está em tudo, ele segue o autor aqui traçando. Nessa linha de raciocínio, se a vida não está na matéria e na verdade ela é transmitida, a fonte dessa energia vital só pode estar em outra dimensão, fora do plano material em que existimos como seres humanos. E aí segue mais uma indicação aqui, Paulo César Frutuoso. Então nós estamos
cogitando aqui a respeito da matéria, porque nós não somos matéria. Nós estagiamos com a matéria. E a matéria também é composta com os átomos e os átomos originais, que são os espíritos do porvir. E nós mesmos estamos estagiando ainda nessa fase pré-espiritual dos imortais chamados, aí sim. Por isso os imortais, por isso os espíritos livres da criação, aí sim. Co-criadores em planos médios, plano maior, etc. Estejamos então cada vez mais livres dos hábitos, que possamos então pensar em que hábitos seriam hábitos mais espirituais do que propriamente hábitos materiais. Seriam hábitos ondulatórios, isso quer dizer hábitos energéticos. E se trabalharmos os hábitos energéticos, certamente que qualquer outro hábito da matéria, qualquer outro hábito que seja vinculado a qualquer gânglios, a qualquer parte do sistema nervoso, do cérebro, seja o cérebro perispiritual ou este cérebro, ou da mente, que também é a mente, mesmo que ela tenha uma certa localização, ou que ela seja alocal, mas ainda é a mente mortal, essa mente humana, essa mente que necessita desse processo cognitivo para essa experiência. Ou seja, não é o espírito não está na mente, o espírito não está na matéria, não está no corpo. O espírito, queremos dizer, o espírito já estagiando na fase humana, que coordena o processo de outros estagiários espíritos, vamos dizer assim. Então que sejamos cada vez mais conscientes e que procuremos todos juntos, porque quanto mais criaturas se empenharem nessa função de mudarem os hábitos para hábitos espirituais, mais fácil, mais leve, mais compreensiva será a vida do Espírito Gaia, será a vida de todos os espíritos que trabalham conosco aqui, sejam aqueles que estão trabalhando como guias, trabalhando como auxiliares, ou sejam aqueles que ainda estão vivendo nas ilusões diversas, né? Nas vibrações diversas e ilusórias, porque são processos, criações mentais que na verdade não são exatamente da vida natural, da vida do espírito cósmico, etc. Então que possamos ser co-criadores de uma realidade com hábitos espirituais. Então todos que se conectarem com esta emanação, todos que se conectarem com estes códigos renovados, que sejam códigos de ativação, né, das hélices, mas que sejam para percepções cada vez mais espirituais, independente da matéria densa em que se encontre. Então, que tenhamos mais lucidez daqui para frente, ou daqui para trás, ou daqui para o meio, uma vez que não é linear, é tudo ao mesmo tempo, esse vórtice de experiência. Que os espíritos sejam mais sencientes, que sejam mais presentes, e não somente um instrumento ego. O ego, persona, tudo isso é muito importante para integralizar. Mas por vezes sim, precisa espalhar-se para depois juntar-se de outra forma, com outra consciência. Então, lucidez. Saudações.